Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 6 em diante. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. A maior honra para mim sempre é pregar na minha casa espiritual, na minha igreja. E nesse culto matinal, nessa conferência das primícias, eu acredito que nesses 7 dias vocês foram grandemente abençoados e recompensados por Deus com palavras maravilhosas. E eu sei o peso da responsabilidade que sobre mim repousa de pregar neste encerramento. Mas Deus não faz nada sem propósito. Eu quero louvar a Deus. Na correria agora de manhã, né? Colocar umas crianças para a escola e viemos correndo para cá. A gente sai daqui correndo e pega as crianças. Tem gente que às vezes inventa desculpa para tudo, mas se a gente se organizar direitinho, dá para fazer tudo organizado. Quero agradecer pela vida da pastora Joana, pastor Célio, quem Deus colocou o propósito desse coração e da oração matinal, e todos os irmãos que se esforçando aí pela manhã, você já receberam a tua recompensa, e creio que tua família será grandemente abençoada. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Eu peço que tenha um pouco de paciência comigo e também o sonoplasta que está ligadinho ali do meu retorno, porque eu preguei ontem no encerramento de um congresso de varões e eu gritei, é normal de mim, né? Aí eu fiquei com pouca voz, e eu tenho que guardar a voz, que quarta-feira eu prego à tarde, prego à noite também, e que Deus sustente minha corda vocal. Capítulo 11 da carta aos Hebreus, verso 6, diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação de sua família, preparou a arca pela qual condenou e feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Toma o seu assento, por favor, e me empresta alguns minutinhos da sua atenção para a gente meditar na exposição da palavra do Senhor. Deus criou o homem com um objetivo de compartilhar com ele a sua intimidade. Há quem diga a princípio que Deus criou o homem para adorar. E penso eu, se Deus é onipotente, pode todas as coisas, se Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, se Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, se Deus é imutável, Ele não se cansa, nem envelhece, nem o tempo e no espaço altera Deus. Dizer, pastor Maguele, que Deus criou o homem para adorar, parece que perde o sentido, porque se a gente viver e morrer sem dar glória a Deus, Ele continua sendo Deus. Então, e Deus fez juízo. Deus falou, por causa do seu pecado, a terra vai ser amaldiçoada, produzirá cardos, abrolhos e espinhos. A mulher vai sentir dores de parto multiplicada ao dar à luz. Seu desejo para o seu marido, ele te dominará. Serpente, amaldiçoada serás entre todas as animais do campo. Te rastejarás, comerás pó todos os dias da sua vida. E da semente da mulher, apesar de você ferir-lhe o calcanhar, vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Essa primeira profecia bíblica, obviamente, se aponta para a pessoa de Cristo, falando acerca da obra redentora na cruz do Calvário e seu sacrifício vicário. Mas não focando aqui no projeto de redenção, eu quero trabalhar a linha de raciocínio justamente sobre uma visão profética e aplicar na nossa vida sobre Noé. Porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e olhamos para os textos bíblicos, nós, quando lembramos da palavra fé, eu acredito que a primeira imagem que vem à nossa cabeça
é a pessoa do patriarca Abraão, que é um exemplo, um ícone de fé. Eu até pensei em travar nele, mas eu estava madrugada lendo, estava pesquisando, pedindo a Deus uma palavra. Falei: Deus, alinha, ajusta o que o Senhor quer falar e coloca nos meus lábios. O Senhor gritou no meu ouvido: Noé, vai em Hebreus 11 e veja o que eu tenho para falar. E o pregador é só o garçom, Deus é o nutricionista. Ele colocou na minha bandeja: eu só vou servir aquilo que Ele sabe que vai nutrir a tua vida espiritual. Seguindo as gerações, você percebe que o povo começou a buscar a Deus. Tanto é que Enos invocou o nome do Senhor. Só que teve um homem ali chamado Enoque, um da descendência de Caim, que construiu uma cidade com o seu nome. Mas futuramente, mais à frente, dos filhos que vieram se inclinar para Deus, dos Bnei Elohá, os filhos de Deus, a Bíblia diz que Enoque começou a andar com Deus. E eu fiquei apaixonado por isso aqui, porque em Gênesis 5:22, a expressão ali, me corrija, pastor Jonas, se eu estiver errado, o hebraísta também, pastor Maguele, que a Bíblia diz que ele começou a andar com Deus. E a expressão andar ali, andar com Deus, não é só andar de caminhar lá. E andou. Varão, esse povo da mídia é muito crente. Eu sou apaixonado pelo povo da mídia da Shalom. E andou Enoque com Deus. Depois gerou Matusalém, 300 anos, gerou filhos e filhas. Olha que coisa forte. A expressão andar ali, no verbo hebraico, é yalar, yalar. Tanto é que você vê em muitos filmes árabes, filme judeu, né? A mãe falando com o filho: yala, 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 yala. É, anda. Só que a expressão andar aqui é padrão moral, estilo de vida ético e moral. Logo, dentro de uma geração corrompida, os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens, e a geração pura se misturou com a geração pecadora. Deus olhou e percebeu que o rumo estava sendo tomado e o povo ia distorcer o propósito para o qual Deus já havia direcionado eles. E o problema ali é que alguém resolveu andar numa direção contrária. Todo mundo dizia: é normal pecar, é normal homem com homem, é normal mulher com mulher, é normal gente com animal, é normal buscar loucamente as concupiscências e o prazer até seus poros dilatarem, a gente beber até o dia amanhecer, cachorro lamber nossa boca, a gente toma banho e vai para bebedice de novo e tal. Nesse meio, Enoque falou: eu vou ter um padrão moral e ético diferente. Todo mundo pode escolher buscar prazer, casar-se, dar-se em casamento, mas eu escolho andar com Deus, eu escolho agarrar na mão de Deus. E no meio de uma geração corrompida, se você escolher andar com Deus, você vai ser taxado de antiquado, de retrógrado, de quadrado. E eu vou sempre reiterar isso quando eu prego, irmão. A gente vai entrar pela porta estreita e vai entrar quadrado no céu, mas não vai redondo para o inferno. Porque o padrão para andar com Ele ainda é: sede santo, como eu sou santo. E para andar com esse Deus, irmão, numa geração onde tinha deuses esculpidos de pau, de pedra, de bronze, de ouro, deuses de madeira, deuses fundamentados pela mente humana. Alguém dizia: esse boi aqui é meu Deus, essa coruja aqui é meu Deus. Toca aí, varão, que isso? Aí não, varão, vem comigo. Aí você observa e alguém fala assim: ó, eu ouvi uma voz. Que forma é esse Deus? Como é esse Deus? Vamos fazer uma imagem para prestar-lhe adoração. Não, esse Deus não tem forma humana. Esse Deus, ele é invisível, porém é real. Então essa fé já se torna sobrenatural, porque você adora um Deus que você não vê, mas sente. Você crê, ouve a voz dele e obedece. Teu Deus é sobrenatural. Então você já não é uma pessoa normal. Escolheu adorar um Deus que é sobrenatural. Tua fé vai confundir muita gente. Sabe qual é o resumo da história? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e Deus deu uma olhadinha para cá, viu corrupção, olhadinha para ele, viu corrupção, e falou: Enoque, vem, essa terra está muito suja para você, essa terra não é digna de você, e quem escolhe andar comigo eu tomo para mim. Só que aí a geração se passa, e a Bíblia diz que Lameque, um homem que tinha 2 esposas, pensa num cabra marrento, que se gloriava de ter matado 2 homens. Só que um dia, olha para cá, o pecado promete prazer e alegria, mas ele traz vergonha,
dor e sofrimento. Diga bem forte assim: o pecado promete prazer e alegria. Diga, mas traz dor e sofrimento. Tu pode ver, irmãos, todo mundo que sai para balada, para noitada, zoa e que vai, acorda de manhã, acabou o prazer. Você olha para dentro de si e fala assim: só sobrou um buraco vazio no meu peito. E Billy Grandezinha, antes de falecer, pregava sempre esse sermão: todo homem e toda mulher tem um espaço vazio na alma do tamanho de Deus, e só Deus pode preencher esse espaço. Só que está lá aquela geração perdida, corrompida, cansada. E Lameque um dia pegou seu filho, levantou para o céu e disse: Noá. Como é que é, Lameque? Noé, descanso. Essa geração está cansada de pecar. Essa geração está cansada de viver esse padrão ético, moral corrompido. Aqui vai nascer alguém que vai ser um descanso. Provérbios 18:21 diz que o poder para dar vida e para dar morte é na ponta da língua. Tudo que você fala tem poder para ganhar profecia e virar real no mundo espiritual. E lembra que é sempre do espiritual para o físico. Deus criou tudo usando o poder da palavra. Quando você abre a sua boca, 2 reinos nutrem expectativa. Se você libera uma maldição, aquilo tem poder para acontecer. Se alguém libera uma maldição contra vocês, aí 54:17, parte B, diz que toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Você quebra o poder da palavra contrária contra você. Só que quando você libera a palavra, o mundo espiritual cria expectativa. Deus falou: Ezequiel, profetiza. Não tem anjo, não tem arcanjo, querubim, nem serafim. É você, o vale e o poder da palavra liberada. Eu imagino quando esse camarada olhou para a geração corrompida e falou: Noé, como se dissesse: na minha casa agora vai nascer alguém diferente. Na minha casa vai nascer alguém diferenciado de tudo que passamos. Estamos corrompidos, perdidos, pecados, mas vai nascer uma criança aqui, que não vai seguir os padrões éticos e morais do mundo, que não vai seguir os padrões de corrupção mundano. Vai nascer alguém aqui que vai fazer diferença. Mãe, escuta o que eu vou te falar. Você não vai se arrepender de criar os teus filhos no caminho do Senhor. Pai, você não vai se arrepender de jejuar e orar por essas crianças. Tu não vai se arrepender de fazer uma leitura bíblica, uma devocional, de carregar essas crianças para o monte de vez em quando, de trazer para a oração de terça-feira, de sexta-noite, do culto de 4, do culto das 7, de domingo. Tu não vai se arrepender. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, não é o caminho. Tu pega na mão e é no caminho. E quando for velho, teu filho vai dizer: pai, mãe, muito obrigado por ter me ensinado esse caminho, porque hoje eu tenho um padrão moral para sustentar a minha vida. Só que Noé, ele cresce, os anos se passam. O que mais me é intrigante aqui é que Noé tem quase 600 anos de idade aqui. Tudo aqui parece confuso, mas Noé seguia a sua vida normalmente, até que Deus aborda ali e fala: Noé, eu tenho um projeto para você. E olha para lá, não. O nome aqui do projeto aqui, da conferência, é Abra os Olhos da Fé. Tem que ter muita fé e os olhos da fé abertos para compreender o que Noé vai viver aqui. Deus olhou do céu para a terra, viu geração corrompida, povo perdido, e falou: não dá mais. A expressão Deus se arrependeu de ter criado o homem ali quer dizer que Deus se entristeceu profundamente pelo rumo que a sua criação tomou. Daí o livre-arbítrio. O homem usou o seu arbítrio para poder fazer o que era segundo a sua vontade corrupta e se afastar de Deus. Só que cada pecado tem sua consequência. Tudo nessa terra, a vida é igual um cartão de crédito. Use com cuidado, porque uma hora a fatura vai chegar. Aí está lá o povo vivendo como quer. E Deus: Noé, eu tenho um projeto para você. Eu queria que você imaginasse Noé. No capítulo 6, no versículo 8, diz assim, ó: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aí o verso 9 que é interessante, ó: estas são a geração de Noé. Noé era homem justo, perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Isso aqui é bom demais, porque tem uma conexão do capítulo 6, verso 9, com o capítulo 5, verso 24. Enoque andou com Deus. Agora Noé andou com Deus. Noé está copiando o exemplo do seu bisavô.
Ele, ao invés de copiar os exemplos pérfidos, corruptos, ele falou: não, eu vou copiar o bom exemplo que me deram, porque alguém pode usar de uma palavra boa de oratória, pode usar de um argumento convincente, mas o exemplo é a melhor coisa que tem. Eu lembro quando a gente começava a orar pelas madrugadas e as criancinhas começavam a dobrar o joelho, e a Ana Caroline não sabia orar, ela só dobrava o joelho e ficava me olhando. Quando eu dizia amém, ela dizia amém e deitava para dormir, porque a criança não copia uma palavra bonita que a gente fala só, mas a criança, a nova geração, ela copia o exemplo. Como diz o ditado, né? A palavra até convence, mas o exemplo arrasta. Parece que eu vejo Noé dizendo: é esse exemplo que eu vou seguir, porque hoje você escolhe andar com Deus, amanhã teus filhos escolhem andar com Deus, depois teus netos escolhem andar com Deus, e a tua família inteira vai estar andando com Deus. A tua fé vai arrastar muita gente com você. Você chega numa repartição de trabalho, todo mundo é corrupto, brincadeira de mau gosto, palavrões, pornografia, tudo que não presta, roubalheira. Mas quando você chega, eles dizem: para, vigia, fala baixo, desculpa aí, tá? Chegou o crente. Porque se nós somos luz no mundo, nós somos aquele que não é posto debaixo da mesa para se esconder, nós somos colocados num velador para iluminar o ambiente de trevas. Se nós somos sal da terra, nós temos que provocar sede naqueles que nos ouvem e nos veem, e falar: onde é a fonte dessa água que saciou a tua sede? Porque eu quero esse Deus também. Assim Deus chamou Noé: Noé, você precisa agora caminhar no que eu vou te chamar, no que eu vou te dizer. Noé, eu tenho um projeto para você. Eu queria que você entendesse: quando você abre os olhos da tua fé e resolve andar com Deus, Deus tem projetos inimagináveis para você. Talvez você pense que já conheceu Deus por vir no culto, ouvir uma oração aqui dos propósitos. Talvez Deus até usou alguém com uma revelação profunda para você, e Deus fala: eu não quero me revelar para você por terceiros, eu quero me revelar pessoalmente para você. Se você aceitar que eu tire as escamas dos seus olhos e abra os olhos da tua fé, você não vai ver com os olhos físicos, você vai enxergar com os olhos espirituais. Se você olhar com o olho físico, perceba que a minha visão é limitada. Os meus olhos me mostram aquilo que é possível eu ver, mas a minha visão da fé me mostra aquilo além da visão física que pode ser. Você olha para alguém na rua e fala assim: é só um beberrão, é só um mendigo. Mas os olhos da fé falam: isso aí é um missionário, é um pregador do evangelho. Então a visão da fé amplia e quebra a nossa limitação terrena. Noé, você vai construir uma arca, e nessa arca você vai colocar 3 andares. Você vai betumar por dentro e por fora. Noé, você vai fazer um alçapão, uma janela lá em cima. Noé, você vai ter que organizar a tua vida aí dentro da arca. Contigo estabelecerei a minha aliança. Vai entrar na arca você, seus filhos, tua mulher, suas noras, todo mundo junto com você. Eu queria que você já imaginasse isso aqui, que com muita fé Noé vai ter que fazer isso aqui. Irmão, olha só, eu não sei de onde saiu tanta madeira para Noé fazer essa arca. Eu não sei qual foi o nível do desmatamento, pastor Célio, que ele teve que fazer. Mas Deus falou: primeiro, a madeira tem nome, é de gofer, de cipreste. É uma madeira flexível e resistente. É uma madeira que enverga, mas não quebra com facilidade. E por que tem que ter betume? Para poder impermeabilizar. Noé, você vai fazer conforme eu estou te mandando. Queria que você olhasse para o cenário. Noé se predispôs. No capítulo 9 você vai ver que Noé é agricultor. Noé trabalha com cultivação de vinha. E vamos começar a mastigar o recheio do bolo aqui. Deus não quer saber se você sabe, Deus quer saber se você quer. Deus não quer saber se você sabe, Ele quer saber se você está disponível. Neemias, ele era o quê? Copeiro do rei. Deus falou: a vaga
é para pedreiro de reforma de Jerusalém. Está disponível? Eu estou, porque a necessidade da obra forma um obreiro. Então grava o que eu vou te falar. Deus não quer saber se você não sei pregar, não sei cantar, não sei dirigir culto. O pastor Esivaldo sempre fala aqui. Deus não é obrigado a revelar tudo para ele. Mas se tu falar, pastor Célio, deixa eu pregar um domingo à tarde, pastor, deixa eu louvar aí, e aí descobre o talento. Tu fica aí sentado esperando Deus revelar para alguém, para ver se alguém adivinha. Eliseu falou assim: deixa a sunamita chorar. Deus não me revelou nada. Então Deus quer saber, está disponível? Tem brecha na obra para você se encaixar? Eu vou te dar uma notícia para você ficar alegre. Quem pega o Japeri para trabalhar aqui sabe que quanto mais gente entra, mais cabe gente. Tu chega na casa de mãe e ela faz um ovo batido, dá para 10 e dá uma bocada. Casa de mãe é grande, Japeri é grande. Se alegra aí, o Japeri é grande, mas a obra de Deus é maior que o Japeri e é maior que o coração de mãe. Tem espaço para mais um trabalhar também. E sabe o que Deus te trouxe aqui para te dizer? Se predisponha, se disponibilize, porque a necessidade da obra vai gerar um talento maior em você. Oh, glória a Deus! Noé vai fazer trabalho de carpinteiro, plana, lixa, corta. E outra, os filhos de Noé devem estar pensando: pai, como é que a gente vai fazer aqui? Vocês são meus filhos? Vocês querem escapar do dilúvio? Vocês querem sair daqui com vida? Então mete a mão na ferramenta e vai trabalhar. Porque se você faz parte do projeto, tem que trabalhar no projeto. Não, mas Deus me chamou para ficar aqui preso na cadeira. Tu não é prego, você não é forro de cadeira. Você é crente que Deus conta com você para fazer alguma coisa. Então Deus está dizendo: se disponibilize, faça alguma coisa, se movimente. Tem gente que fala assim: eu vou esperar a vida acontecer. A vida vai passar e não vai acontecer nada se você não se movimentar. Imagina Noé trabalhando, irmão. Deus não te dá nenhum projeto que Ele mesmo não patrocine. Eu vou falar de novo para ver se você acorda. Deus não vai te dar nenhum projeto que Ele mesmo não patrocine. A questão é: tu tem fé? Fé é o quê? É colocar o pé sem ter o chão. E quando você pisar no vazio, Deus sustentar o teu passo e fazer você caminhar no meio do nada. Ele está dizendo: bota o pé, eu coloco o chão para você pisar. Caminha sobre a minha palavra, que eu vou enviar todos os recursos necessários para você executar a missão. Quando Deus disse: haja luz, houve luz. Quando Deus disse: terra, produza, cada palavra que Deus liberou veio com a capacidade necessária para executar aquilo que Deus falou. E eu recebo a autoridade do Deus da Shalom para dizer para alguém: se você se disponibilizar, se você se colocar na brecha, o céu vai confiar dons espirituais na tua vida e vai te encher de sabedoria e capacidade que normalmente você não teria. Recebe fé, recebe poder, recebe autoridade e faça aquilo que Deus colocou na tua mão. Vamos embora, não é? 3 andares. Você me corrige depois, mas eu vou usar só a lógica do texto. Se é para preservação, não é para extinção, certo, pastor Jonas? Então aonde vai ficar a zebra, não vai ficar o tigre. Aonde vai ficar a anta, não vai ficar o leão. Imagina aqui a repartição. Enche a boca e diga assim, 3 andares. Enche a boca e diga organização. Eu falei isso aqui, eu não lembro quando foi. Quando eu preguei aqui na sexta-feira falando sobre o fruto do Espírito, eu frisei isso aqui. Eu vou só ratificar para refrescar a tua memória. Enche a boca e diga assim: o céu é organizado. Diga: o inferno é organizado. Consegue imaginar Deus criando o céu? Deus organizando o céu? Está muito quieto isso aqui. Anjos, arcanjo, querubins, serafins. Deus, anjos, malachim, trabalham. Queruve, vocês vão manifestar a glória e sustentar no trono. O trono é a carruagem, está aqui, Ezequiel capítulo 1, está lá, para você ver com calma. Eu quero aqui. Está muito em silêncio aqui. Eu chamo o anjo e falo aqui: vem cá você. Imagina o anjo
Mente de pregador não é legal, né? A gente viaja. Eu imagino Deus, vem cá, quietinho, paradinho aí. Deus mete a mão nas costas do anjo e puxa. 2 asas em cima, legal. 2 asas no meio. Deus vem embaixo e com 2, cobre os pés. Aí cobriu os pés. Com 2, cobre os rostos. Cobriu o rosto. Com 2, bate asa e começa a voar. Quando ele começa a voar, ele canta: Santo, 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 Santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Legal. Vai cantando assim que eu estou gostando do louvor. Canta. Ninguém esquece que eu sou santo aí. Vai cantando. E um cantava uns para os outros. Santo, 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 Santo. Tudo interessante. O céu organizado. Se no céu tem anjo, arcanjo, querubim, serafim. Olha Paulo, revestível de toda a armadura de Deus. Para que, Paulo? Para que possais resistir às astutas ciladas do diabo. Não entendi. Então, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. É contra principados, potestades, hostes infernais da maldade e espíritos do mal que estão nas regiões celestiais. Então o inferno é organizado. Lembrou? Quando Jesus foi para Gadara, Jesus fala: vamos para o outro lado, estou cansado. Ele entra no barco e vai dormir no travesseiro. Aí vem as ondas, quase tomba o barco, porque tinha um endemoniado para ser liberto lá, com 6.000 demônios no corpo. E antes de Jesus descer e libertar o camarada, ele teve que ir para a beira do barco e liberar uma palavra de ordem no mundo espiritual, repreendendo o vento e o mar. Mar, aquieta-te. Vento, acalma-te. E fez-se grande bonança. Então, o céu é organizado, o inferno é organizado. Agora, por que às vezes a gente é tão desorganizado? A gente se organiza para tudo, para ver um futebol, para fazer um churrasco, uma festa, um monte de coisa. E às vezes, prova de Deus, a gente é relaxado. Como diz o pastor Esivaldo, diga bem forte: bate, papai. Pior se Deus ficasse em silêncio. Porque se Deus está batendo, porque ele está dizendo assim: ó, é prova do meu amor por você. Porque pior do que o castigo de Deus é o silêncio dele. Deus está dizendo: filho, aqui no céu é organizadíssimo. O inferno é organizado. E por que a nossa vida às vezes aqui na terra é uma bagunça? Deus está dizendo: organiza a tua vida conforme o padrão que eu disse que você ia viver. Às vezes a gente espera Deus fazer alguma coisa para se moldar um padrão elevado. E Deus fala: não, filho, se eu te fiz uma promessa, já começa a se comportar como se você estivesse vivendo essa promessa. Viva no padrão daquilo que eu prometi para você. Para não ficar feio, ajuda o teu irmão aí, ajuda o pregador, quer dizer, e fala para o teu irmão assim, ó: comporte-se conforme o padrão da promessa que Deus te fez. Diga para o teu irmão assim, ó: faz de conta que você já está vivendo a promessa. Quem está entendendo isso, levante a mão e dá uma glória para Jesus. E tem que ter fé. Não é, vou mandar entrar os casais de animais na arca aí. Quando a arca estava pronta, Noé não podia esquecer de 2 coisas, que é bem forte: betume e janela. Por que o betume? Para impermeabilizar por dentro e por fora. Porque não adianta betumar só por fora e não betumar por dentro. Quem deu a ordem foi Deus. Na minha opinião, betumar só por fora, porque ali, na época, havia abundância de piche, manta asfáltica, né? Os poços de betume que tinha ali, tu vê no capítulo 14 de Gênesis, ele vai usar para impermeabilizar. Só que Deus é terrível, não é? Nada passa na Bíblia batido. É Deus dizendo: o que tem por dentro tem que ter fora. O que tem que ter fora tem que ter por dentro. Porque não adianta só botar uma roupinha bonita e falar que é crente. Tem que ter uma essência por dentro, mas tem que exalar por fora do comportamento. E o que vai garantir a impermeabilização aí? É o pinche, é a manta asfáltica, é o betume. Porque quando a pancada de água vier e a pressão da água bater,
Se você não tiver bem tomado, o que você quer manter fora vai entrar sem o teu controle. E o que você quer manter vivo dentro vai morrer sem você controlar. Então organizei, Senhor. Betumou, betumei. Colocou a portinha, a janelinha lá em cima, coloquei. Perfeito. Aí Deus dá a ordem, entra os animais na arca, de 2 em 2 os casais. Aquela coisa linda, organizada, bonita. É interessante que depois que Noé entrou na arca com a sua família, o capítulo 6, verso 22, e assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou. Me ajuda a pregar. Pergunta para o irmão assim: você está disposto? Está muito feio, vai melhorar. Diga: você está disposto a fazer exatamente como Deus lhe mandou? Irmão, Deus fala assim, ó: pastor Maguele, pregue, desça-lhe o cipó, sem saber se você vai ser convidado para voltar para pregar depois. Não pregue para manter uma agenda aberta. Pode falar que eu vou cobrar, que eu vou descer. E a gente fica: rapaz, Deus me deu um rolo tão ruim, tão difícil. Será que eu prego? E Deus fala: você prega ou não prega? Não seja um camaleão que muda de cor conforme a igreja que você entra. Se o pau quebra no café amargo, o pau tem que quebrar no congresso também. Não pode ser um crente que muda de cor conforme o púlpito que você pisa. É Deus dizendo: assume tua responsabilidade e faça conforme eu te ordenei. Canta o que ele te mandou, prega o que ele te mandou, faz o tema da campanha que ele te deu. E nem sempre fazer o que Deus quer, a direção que Deus dá, vai atrair confete. Davi foi ungido, pensou: eu vou largar esse capim e você está no trono. Sabe o que ele ganhou depois da unção? Perseguição. E requer maturidade para fazer o que Deus quer, do jeito que Ele quer, e de repente você vai ter um resultado inesperado. Não é? Fez. Tudo que você faz tem uma consequência e uma recompensa. Noé acabou de fazer, capítulo 7, verso 1. Depois disso, disse o Senhor a Noé: entra tu. Eu quero que você leia comigo. Aproveitar que o igreja da mídia está muito cheio do Espírito Santo. E eu quero que você leia o verso 1 do capítulo 7 com voz de crente salvo. Vamos lá, 1, 2, 3. Eu tenho uma palavra para você e para a tua família. Você crê para receber? Deus falou: eu vou destruir essa geração. Eu vou matar todo mundo. O dilúvio não vai poupar ninguém. Mas Deus olhou para alguém que escolheu andar com Ele e falou: além de eu ter um projeto para você, por causa de você, eu vou salvar a tua família inteira. Tem muita gente vacilão lá, mas por causa da tua fé, eu vou alcançar a tua família toda. Se prepara para um culto desse, você entrar aqui. E sabe quem vai estar pregando? Teu filho, teu esposo. Quem vai estar pregando aqui, irmão, vai ser aquele parente que você tanto chorou. O diabo falou que a tua história ia terminar com desgraça, mas Deus está dizendo: você vai se assentar ao redor da mesa, vai levantar a bandeira da fé e vai dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Cata a mão do teu irmão e fala assim: você e tua casa, você e tua casa. Fala para ele: Calamanto, Joma, Nassarábia, Uribicala, Machaia, você maia, revoatá, Vocanto de eminência, Revassarábia, você e tua casa. O diabo falou: essa história vai acabar com o divórcio, essa história vai acabar com essa criança nas drogas. Eu já tenho um projeto. Deus desceu no meio e falou: vou rasgar os projetos do diabo. Sabe como essa história vai acabar, irmã? Você e tua família sentado na mesa, o jantar sendo servido, vocês de mão dadas orando. Quem concorda comigo, levante a mão para adorar o Senhor. Entra na arca, tu e toda a tua casa. Diga com o teu irmão assim: ó, tu. Faz bico e diga: tu e toda a tua casa.
Diga para o teu irmão assim, ó, não vai ficar ninguém para trás. Não vai ficar ninguém para trás. Oh, a Súria Candarábia. Dominância. Essa palavra é resposta para a tua oração. Deus, quanto mais eu oro, piora, Senhor. Deus, quanto mais eu oro, parece que o quadro inverte. Eu aprendi que ora que melhora, mas quanto eu oro, mais fica com Senhor. E Deus fala, tu não vai se arrepender de colocar a tua família no altar. Você vai colher salvação na tua família ainda esse ano. Tu e toda a tua casa. Noé fez conforme Deus lhe ordenou. Se não me falha a memória, eu não lembro exatamente o texto. Na epístola de Pedro, ele fala que Noé era pregoeiro da justiça. E, se não me engano, também em Lucas capítulo 4, ele faz referência a Noé, dizendo que nos dias de Noé, ele pregava, e lembrando que Noé anunciava o juízo e o povo... Queria que você pensasse no contexto. Vamos pensar a partir da nossa cultura, a falta de lógica. Pensa num pregador de 600 anos de idade, num terreno que nunca choveu, nunca teve tempestade, dizendo, os céus vão se abrir, os abismos vão se romper, e o Eterno vai fazer juízo. O pecado desta geração subiu fedendo diante de Deus, e Ele requer arrependimento de vossas mãos. O povo olhava e dizia, o casamento está marcado para amanhã. Noé, esse velho maluco, Noé deve estar com mal de Alzheimer, essas invenção doida aí e tal. Uma geração inteira vai se arrepender de não ter ouvido a pregação da verdade. Noé não pode se frustrar, pastor Jonas, porque ele não pode chegar na arca e falar assim, poxa, meu amor, eu preguei e hoje ninguém se converteu. Olha para cá. Você nunca vai ver de repente alguém acreditar naquilo que você recebeu, porque você sabe como você recebeu. Você sabe como Deus falou com você. E de repente você está na expectativa de alguém crer igual você creu. Deus fala, se você depender da expectativa de alguém, esperar a reciprocidade de alguém, igual o pregador, que ele sobe o púlpito e espera, não, hoje eu vou pregar essa mensagem aqui, é exata, vai vir alma na frente. Aqui, ou então os pregadores mais doentes um pouquinho, que não, eu vou pregar hoje, vai capotar. Tem uma doença nessa nossa geração. Se ele pregar e o povo não der glória, ele sai do púlpito frustrado, quase desviado. É uma doença que pegou a nossa geração de jovens pregadores aí. Não, pregar tem que ter um mistério, um manto, um tchá e um revai, um tchá. E não, Deus está dizendo, a tua obrigação, pregador, é só entregar a mensagem. E o resto quem faz sou eu. A irmã estava com a senha, não tinha ninguém com a senha. Deus faz se Ele quiser e ponto final. Imagina Noé, prega Noé, anuncia. Mas e se ninguém se converter? É problema deles, ninguém vai poder falar que foi desavisado. Noé pregou, e quando ele entrou na arca, diga bem forte assim, ó, Deus fechou a porta por fora. Agora já era, irmão, juízo marcado, juízo selado. De repente começou a chover, e não tinha saneamento básico, não tinha bueiro, não tinha manilha, a água já, ó, 40 dias e 40 noites chovendo sem parar. O nível da água sobe, e quem está embaixo, conjecturo eu, que fui caçando um montezinho, um morrinho, e foi subindo, pensou, rapaz, não é que Noé tinha razão? Não é que Noé estava falando a verdade? E alguém pensa, o pior está por vir, porque os céus se abrem, rompem-se os abismos. Eu imagino que um abalo sísmico aconteceu, provavelmente uma trombada de água, uma tsunami, não sei, mas a pancada de água vem. Eu imagino a galera subindo, correndo um monte para fugir, e quem estava em cima olhou para baixo e pensou, que arca grande, que arca
feia, que projeto esquisito, mas uma coisa eu tenho certeza: quando aquela trombada de água lá vier e aquela tsunami bater, essa arca vai virar e todo mundo vai morrer afogado. Mas para contrariar a expectativa do inimigo, quando a pancada de água vem, eu imagino quem estava dentro se segurando em alguma madeira da arca, se apoiando, e quando a pancada vem, a Bíblia diz que a arca vogava sobre as ondas. Alguém pensa, por que essa arca não tombou? Por que essa arca não virou? 10 anos e a Shalom está de pé. Culto de departamento, culto de emancipação, culto de criança, culto, consagração de obreiro. Essa igreja não tomba não, é porque a igreja não tem leme e não tem motor. Essa igreja é guiada pela mão do Eterno. É Deus que está dizendo. Sabe por que você está de pé? É porque por causa do dilúvio alguém criou a expectativa que você ia tombar. Mas olha a minha mão te dando direção nessa manhã. Olha a minha Súria. Pega essa palavra. Quem te sustenta é Deus. Quem te guia é Deus. Quem te guia é Deus. A arca vogava sobre as ondas. Um grande e gravíssimo problema é a água para quem não sabe nadar. Mas Deus está sustentando. O povo está vogando sobre as ondas. E quem não deu crédito está bebendo água. Quem não acreditou está morrendo afogado. E não adianta. Não tenha misericórdia de quem Deus não quer ter misericórdia. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente quer ajudar quem Deus não quer mais ajudar. Samuel estava lá orando: Senhor, Saul. Oh, rapaz, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? O problema é que às vezes a gente quer ajudar quem Deus já rejeitou. Mas Deus rejeitou, mas para Deus rejeitar, Deus deu muita oportunidade. E tem gente brincando. Não, depois eu vou para a igreja. Eu vou quando eu quiser, nos meus dias finais. E não sabe que as próximas meia hora pode ser as últimas meia hora de respiração dela. Uma geração inteira vai afundar, vai tombar. Eu queria que você imaginasse agora: Noé vai ter que conviver. E é relacionamento interpessoal. Imagina Noé lá olhando para o filho, olhando para a nora e dizendo: ó, a gente tem que se sustentar aqui dentro. Vamos dividir essa comida, vamos administrar bem isso aqui. E ó, abre esse alçapão aí, porque quando esses animais cismarem de fazer seus dejetos, vai exalar gases aqui, o cheiro tem que sair para algum lugar. Acredito eu, pregador itinerante não é muito bom da cabeça não. Às vezes a gente pega o texto e garra nele. Eu fico imaginando, não tinha janela do lado, só tinha um alçapãozinho em cima. Era Deus dizendo: filho, quando o pau quebrar embaixo, só vai ter um lugar para você olhar. É quando você olhar para cima. Se você viver olhando para baixo, tu desvia. Se você viver olhando para os lados, você vai tombar. Mas faz o que o Salmo 121 diz. Sabe por que eu estou de pé? Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Deus que fez os céus e a terra. Estou olhando para cima. Como é que você aguenta aí 15 anos de crente, 10 anos de crente, 30 anos de crente? Já pensou em desviar? Várias vezes. Eu sou homem, sou gente. Já enfraqueceu? 400 vezes. Quantas vezes tu caiu? Nenhuma, porque a mão dele me sustentou de pé. Onde é que estava a tua visão enquanto você se sentiu fraco? Eu estava olhando para cima, porque Ele é o autor e consumador da minha fé. Não é olhando para cima. Se tinha alguém vivo do lado de fora, os últimos questionamentos deviam ser esse: rapaz, como é que a arca não desmontou? Como é que a arca não quebrou? É que quem olha por fora vê só uma arca bonita. Mas quem está dentro sabe quantas ripadas e quantas marteladas de prego foi. Tem prego atravessado aqui. Tem prego atravessado ali. Tem cantoneira ali. Tem prego aqui. Só quem vive dentro da arca sabe a estrutura que você construiu do lado de dentro, para suportar o que você aguenta do lado de fora. Olhar para a arca e dizer: nossa, a arca chegando aí, de cabelo pranchado,
de maquiagem pronta. A Arca chegando aí de terno slim. Eu não posso usar terno slim ainda, mas eu vou usar. Eu uso terno gordinho. Olha lá o sapato dele, sapato do irmão. Pastor Célio tem um sapato da Calveste, irmão. Você não sabe o que é Calveste. Se você não conhece sapato, procure saber o que é Calveste. É a melhor sapato que tem, coisa mais linda no mundo. Quando ele pisa aqui, o capeta já sai correndo. Sapato da Calveste. Aleluia. O sapato da Calveste, pastor. Teve um dia que ele chegou aqui com um azul bebê, o terno. Eu falei, irmão, se Salomão tivesse vivo, eu ia falar, tira, me dá. Me dá. Eu, hein? Quer andar mais bonito que eu no reinado? Mas quem olha por fora, fala, é só chegar aqui e eu falei, e aí, rapaz, tu não sabe o dia a dia. As madrugadas que o diabo começa a tentar, e Deus fala, levanta e ora. E você cheio de sono. Senhor Jeová, repreende meus amigos, abençoa meus inimigos. Não, calma aí. Orar com sono. Quantas vezes acordei de joelho com a patela do joelho mole. E minha esposa, amor, você está orando? Eu, nabachúbias. Quem nunca, irmão? Eu estou pregando realidade. Está rindo de coisa que acontece contigo. Dobra o joelho lá, Senhor, e repete a mesma oração 39 vezes. E eu acho que eu já orei isso aqui. É assim, irmão. Madrugada de guerra, jejum, oração. Tem dia que o pau vai quebrar. A ansiedade, que é injusta, ela vai bater na tua porta e vai fazer você tremer, suar frio, vai fazer teu coração pulsar, vai dar um borboleta no estômago, um arrepio. E você fala, Deus, eu estava bem, o que é isso? E Deus fala, vai para o jejum, vai para a oração, se junta com o crente de busca. Aí você fala, Deus, por quê? Só você sabe a estrutura que eu te dei para você suportar o que você suporta. Outras pessoas no seu lugar dizendo assim, se aquele microfone tivesse na minha mão, já tinha desviado há muito tempo. Mas você está aí, resiliente, suportando na graça de Deus. E Ele dizendo, estrutura, filho. Olha para cá, ministério não é marketing. Ministério não é roupa bonita, não é vídeo no YouTube, não é agenda cheia. Ministério é estrutura. Tem que ter estrutura para você aguentar a pancada. Tem que engolir o choro, pastor Jonas, para chegar aqui e dar um sorriso para alguém, e alguém fala, ora por mim, e você, amém, vamos orar. Como se nada tivesse acontecendo. Olha, pastor Marquinho, Deus falou, Ezequiel, eu vou tomar o desejo dos teus olhos com uma pancada. Não chora o luto, não tira o turbante, não descalça o pé e nem corta a barba. Tudo bem, por quê? Você vai servir de exemplo. A tua vida vai ser a pregação. Leia Ezequiel 24. E profetizei pela manhã, e à tarde morreu a minha esposa. E Ezequiel falou, está na Bíblia, Deus falou, refreia o teu gemido. Pregador, músico, membro, seja o que você for no reino, Deus está dizendo, refreia o teu gemido. Por quê? Tu está servindo de exemplo. Tem estrutura. Essa pancada não vai te matar. Reparavai, Tchovassuri, Candarabacheia. Tenha postura. Hebreus 12. Coloca para mim aqui. Oh Jesus, eu estou sentindo o peso dessa mensagem cortando a minha alma. Hebreus 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Verso 13. Olha isso. Fazei veredas direitas para os vossos pés. Para quê? Lê para mim.
Vamos lá, vamos ler o verso 13, do começo até o fim. Fazei veredas direitas. Precisa de exegese isso aqui? Precisa de hermenêutica isso aqui? Levanta a mão cansada. Ajuda o joelho relaxado. Postura. Por quê? Para aquele que manqueja não se desvia inteiramente. Ele vai olhar para você e vai ser sarado na caminhada. Postura. Chega em casa, tu se enfia no quarto. Baba, chora. Fala para ele: Deus, estou precisando de um reparo aqui, ó. Um reparo aqui. A pancada veio, balançou, mas não tombou a arca. Aí Noé vai pegar um corvo, vai soltar. Vai pegar a pomba, vai soltar por 3 vezes. Na segunda vez voltou com um raminho de oliveira. Na terceira vez a pomba não voltou mais. Capítulo 8, verso 1. Caminho para o final agora. E lembrou-se Deus de Noé. E lembrou-se Deus de Noé. E lembrou-se Deus de Noé. E de todos os seres viventes, todo o gado que estava com ele na arca. A parte B é terrível. Olha isso. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Outra tradução diz: as águas baixaram. Eu falo para você, Marcílio, vento. Qual é o conceito que crente pentecostal tem de vento? Prova. Luta. O vento do diabo entrou na casa de Jó, pegou os 4 cantos, matou os 10 filhos. Mas olha o vento de Deus. Ezequiel falou: eu profetizei segundo o Senhor me deu ordem. E houve um ruído e um reboliço, e veio um vento dos 4 cantos, juntou cada osso no seu osso e colocou o exército de pé. Se o vento do diabo é para bagunçar, o vento de Deus é para colocar num lugar aquilo que está fora. Eu recebo uma autoridade a profetizar para quente que não é muito bom na cabeça não. Pega a tua parte em nome de Jesus aí, porque você precisa agora abrir os olhos da fé para receber o que eu vou falar. Deus vai soprar essa semana um vento na tua vida, e não é de prova, é para baixar o nível da provação que você está passando. Você pode passar por outras provas, outras lutas, outras dificuldades, mas Deus está dizendo: essa provação nunca mais. Nunca mais. Você crê nisso? Vou perguntar de novo: você crê nisso? Olha o nível da prova na tua vida essa semana. Enche a boca e diga: Deus se lembrou. Uma coisa eu falo assim: irmã Rosângela, eu vou fazer um churrasco com a senhora para o teu esposo lá em casa, lá no dia tal, mês tal. A senhora está fechado. Churrasco é coisa de crente, com exceção do povo das verduras, dos veganos. Quem gosta de carne, aleluia, né? Aquele negocinho fatiado de ladinho assim. Vamos fazer um churrasco lá, o Jonas sabe. A gente tem uma foto até hoje nossa lá no Expedito lá. Mas aí de repente um dia eu esqueço, um monte de compromisso. A irmã Rosângela chega lá em casa de carro: ué, falou, cadê o churrasco? Esqueci. A gente tem isso, amnésia. Depois dos 35, filho, 2 coisas acontecem com a gente. Qualquer movimento, sentou, levanta, depois dos 35 começa. Que negócio que a gente falou? Que negócio? Esqueci depois. Normal, amnésia, falta um pouquinho da memória, perda parcial. Envelheceu, parece que nasceu de novo, virou criança. Perda quase total da memória, a não ser que tu tenha um traumatismo craniano depois de tombar também. O que você quer dizer com isso, Rafael? Que o teu Deus não é homem para ter amnésia. Teu Deus não envelhece para ter mal de Alzheimer. Teu Deus não bate a cabeça para ter traumatismo craniano. Isso quer dizer que Ele está se lembrando de você nesta manhã, e Ele está dizendo: tudo que eu te prometi ainda está de pé.
Você pode ter se esquecido, mas eu vim aqui renovar minha promessa na tua vida. Tudo que eu te prometi está de pé. Quem crê? Deus lembrou, soprou o vento, a arca parou em cima do monte Ararat. Eu imagino Noé quando abriu a porta, né? Porque a mesma porta que Deus fecha, Deus se encarrega de abri-la. Aí Noé vai sair da arca, lá em cima do monte. Quando ele vai descendo com cuidado, quando ele vai saindo daquele ambiente, imagina a família. Noé, a gente parou aonde aqui? Olha, paramos em cima de um monte. Mas aonde o projeto começou? Lá embaixo. Mas aonde a gente começou a construir? Lá embaixo. Mas quando você está na direção de Deus, quando você abre os olhos da tua fé, todo o projeto que começa embaixo termina em cima. Tem gente que começou em cima zombando de você e terminou embaixo. Mas você na obediência começou embaixo e Deus fala, fique em paz. Ah, mas eu estou vendo eu aqui embaixo. Com os olhos da fé, se enxergue lá em cima, porque é lá que você vai terminar. A gente está passando isso aqui embaixo, irmão, prova, luta, tribulação, mas o que a gente passa aqui não há de se comparar com a glória que há de se revelar. Lá em cima a porta abriu, Noé saiu. Como é que você reage quando sai da prova? Fala a verdade, irmão. Imagina aí, pensa comigo. Deus começa a cumprir. Deus começa a cumprir. Valeu, vaso. Tudo que Ele te prometeu. Não, imagina aí. Você está na posição, está crente, e Deus começa a cumprir, gradativamente. Aí Deus te abençoou, te deu habilitação, Deus me deu condição de comprar um carrão, aleluia. Deus abriu um portão de emprego, melhor, Deus me deu condições de abrir um negócio próprio. Vai pegando aí, irmão, em nome de Jesus. Deus me deu condições de abrir um negócio próprio, tirei habilitação, comprei um carrão de 7 lugares, coisa de crente, aleluia. E Deus está abençoando, construí minha casa do jeito que eu queria. Tem lá aquela piscina de fogo, de fogo não, aleluia, piscina de água, né? Gíria de igreja pentecostal. Piscina de fogo é porque vai, né? Piscina lá, churrasqueira colonial, bonitinha, para colocar aquele pernil, aleluia, né? Vai entrar com o meu carro na minha garagem, vou fazer culto de ação de graça. Olha aí meus filhos saudáveis, entrando na faculdade, minha esposa bela e bonita, aí aleluia, Deus bradou e está acontecendo. O que a gente faz? Festa, culto de ação de graça, comemoração. Noé falou, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando sair da prova, em vez de você caçar o shopping da pedreira, o Bangu Shopping, procurar o Barra Shopping, antes de você procurar um parque aquático, antes de você procurar o Beto Carreiro World, antes de você procurar Orlando, a Disney, antes de você procurar a Times Square, antes de você querer dar uma viagem pelo mundo, procura o altar, porque o altar está te esperando para você agradecer pelo livramento que Deus te deu. Capítulo 8, versículo 20. E edificou Noé um altar, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto ao Senhor. Eu sei que a prova vai acabar, essa escassez vai acabar, as onças vão ficar brigando no teu bolso aí, pastor. Os peixes vão ficar nadando aí, ó. Aquela nota de 200 vai aparecer de novo. Aí você, meu Deus, eu tenho que gastar isso aqui. Eu vou investir em fundo imobiliário, eu vou investir. E Deus fala, calma, filho, corre para o altar que eu estou te esperando. Corre para o altar que eu estou te esperando. Quem está entendendo isso aqui, levante a mão e dá uma glória para Jesus. Saiu da prova, a gente lembra de tudo, culto, ação de graça, roupa nova, churrasco. E Deus fala, e o altar? E o altar? Tu começou com o altar e vai terminar no shopping? Shopping não é pecado não, a questão é onde é que está a tua prioridade. Se quando Deus te exaltar, você mudar a tua rotina, esquecer do altar, você revela onde sempre esteve o teu coração. Foi para o altar? Diga para 2 pessoas assim, ó, Deus te espera no altar. Olha o que Deus falou. Noé,
Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do homem é má desde sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o ser vivente como eu fiz. Enche a boca e diga assim, ó: Deus prometeu não mandar outro dilúvio. Deixa eu aplicar a tua vida. Diga ao teu irmão assim, ó, transmite para ele assim, ó: você pode viver outras provas, até piores do que essa. Pode falar. Você pode viver outras lutas, mas diga com convicção, diga assim, ó: essa prova nunca mais vai se repetir na tua vida. Eu estou pregando para alguém que você sabe o que você está vivendo. Eu estou falando para alguém, você sabe o que você está passando. E você fala, Deus não vai acabar. E Deus me trouxe aqui para dizer, está acabando e não vai se repetir. Tacamante o rebaçarábia, tacalaciande comanassaraia. Está acabando essa prova e ela não vai se repetir na tua vida. Capítulo 9. Eu fiz um traçado cronológico. Eu confesso para os irmãos, tem um defeito teológico. Eu não consigo pregar muito em porção pequena de texto. Preciso melhorar a minha exposição. Eu gosto de ser cronológico. Eu começo lá e termino cá. Se tiver pouco tempo, a gente resume. Mas vamos terminar aqui agora. E abençoou Deus a Noé e os seus filhos, e disse: frutificar e multiplicar e encher a terra. Deus havia falado isso. Quero que você bota o verso 13 para mim. Essa mídia está pentecostal. Se Jesus voltar agora, acho que ele sobe um pouquinho acima da nossa frente. O meu arco tenho posto na nuvem, e este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Verso 14. E acontecerá que, quando eu trouxer as nuvens para a terra, aparecerá o meu sinal. Verso 15. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. As águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E você diz amém. Deus dizendo, ao terminar isso, você vai lembrar de uma coisa. O que? Eu não vou colocar um sinal na árvore porque ela pode ser podada. Eu não vou colocar na beira da praia porque a onda pode cobrir ela. Eu não vou colocar uma marca em você porque você pode morrer e levar essa marca contigo. Mas eu vou colocar essa aliança entre os céus e a terra. O meu arco será posto entre as nuvens. Irmão crente que lê Bíblia, quando ele passa na rua e vê o arco, ele tem que dar glória a Deus e falar: isso é símbolo da aliança de Deus com a humanidade. Não foi criação do homem, foi vontade divina. E é Deus dizendo, por que ele vai colocar no céu, para todo ser vivente olhar para o céu e saber, foi Deus que fez isso. Deus criou, Deus sustentou, Deus provou. E Deus, olha para cá, irmão, Deus não é irresponsável. Ele está dizendo, a promessa que eu te fiz, eu sou tão responsável que eu vou te tirar dela com saúde e disposição, para você viver tudo aquilo que eu te prometi. Quem pega, dá um brado de glória a Deus aí, crente. Eu encerro com uma refutação. Você não precisa dar glória agora, porque eu acho que, como eu sempre digo, com muito carinho, muito amor, às vezes quando glória some, do nada o povo dá glória, glória, glória. Aí de repente do nada, o pregador faz uma aplicação e o povo glória. É porque a carapuça serviu. Ouça isso. Tem 2 dilúvios na Bíblia. Que isso, Fel? Pregou tão bem até agora e você vai finalizar com uma heresia? Não. É uma refutação. O primeiro dilúvio foi Deus que mandou. Diga assim, a prova que Deus mandou, Ele me tira dela. Diga assim, ó, agora eu preciso ter cuidado para não me colocar dentro de outra prova e não conseguir sair dela. Qual é o primeiro dilúvio? Deus falou, ó, estou mandando, mas ó, vou te dar condições de passar pela situação e sair dela. Noé criou, Noé voltou lá para suas cultivações de vinha, podou, esmagou, botou no barril, fermentou. E Noé falou,
Agora que ela de experimentar o licor. Quando ele mandou para dentro, o teor alcoólico fez ele ficar não sóbrio. Vinho, no capítulo 20 de Provérbios, diz que o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Todos aqueles que por ele é vencido, não é sábio. Noé ficou chapado. Deitou na tenda, aquele roupão, vestidão que usava, né? As roupas de baixo, não sei se ele ficou nu de uma vez, só tirou tudo, ou se só subiu a roupa. Eu sei que Noé ficou com as coisas aparecendo lá. O filho olhou e falou: papai está pelado. E ao invés do filho fazer isso, olha para cá. O filho podia pegar um lençol, concorda comigo? Pegar um lençol, um cobertor, cobrir o pai, e o que aconteceu ali? Morrer ali. Mas olha o nível da nossa imaturidade hoje na igreja. Tem coisas que aconteceu dentro da tenda, pode ser resolvido e morrer ali dentro da tenda, mas a gente quer trazer a vergonha de dentro da tenda para o povo ouvir do lado de fora. E eu pergunto isso, a preço de quê? Vai ganhar o que com isso? Vai chegar onde? Resumo, o filho chegou e falou: pai, meu irmão falou que viu tu pelado aí. O pai, vem cá. Aí o pai abre a boca e amaldiçoa as gerações do seu filho. Só para você refletir. Tem dilúvios que Deus manda e nos tira dele, amém? Tem dilúvio que a gente cria com a própria boca. É uma reflexão agora. O que vai adiantar? Terminar o culto desse, chegar dentro de casa e encher a boca. Desgraçado, praga, demônio. O diabo, opa, tá me convidando, eu estou entrando. Isso é física quântica, eu não sei até onde isso é verdade, mas eu acredito nisso, que você atrai o que vê, o que fala e o que ouve. Se você acha que eu estou errado, pesquise sobre 5 portais espirituais que são físicos e abrem porta para o mundo espiritual. Sabe qual que é? Os 5 sentidos: tato, olfato, visão, audição e paladar. O diabo tem poder de chegar e me derrubar. Pá, matei o Rafael. Não. Mas se eu pegar uma menina, de repente, eu sou casado, e bem casado, graças a Deus. Eu sou feio, sei que isso me dá uma bênção muito grande. Aí você olha para cá, às vezes tem uma irmã que está mal resolvida emocionalmente, Jona, carente. O cara casado, ele é abraçador, quer passar a mão na orelha da irmã. Ô, meu amor. Tá gravado isso aí. Arrepiou. Marcelo ficou vermelho, mano. A espada do anjo. Aí, né? Como é que uma irmã carente vai interpretar isso? Acaba gostando, irmão casado e tal. Aí o diabo, opa, abriu oportunidade, ocasião, eu vou entrar aí. Termina como? Adultério. O diabo aproveita-se de ocasião. Ele anda como leão ao derredor. Ao redor estão os anjos, dentro está Deus, o Espírito. E uma brechinha que eu abro, o diabo não pode chegar e bagunçar, mas se eu abrir uma brechinha, ele entra parecendo uma baratinha e sai terminando um dinossauro. Deve ser por isso, né? Que é uma pegadinha mais engraçada. Em Gênesis ele começa com uma serpente, e Apocalipse ele termina como um dragão. Do pó da terra comerás. Homem foi feito aonde? Do pó da... Outra pegadinha, né? Quanto mais eu pego, mais eu alimento o diabo. Aí ele come. Começou como serpente e termina como dragão. Enche a boca e diga assim: se depender de mim, o diabo vai morrer de fome. Vamos orar? Só um conselho de irmão para irmão: não saia desse culto. Eu sei que de repente tem gente aqui que é sanguíneo, é explosivo. Qualquer coisa vai você explodir. O crente dinamite, o crente bombinha. Qualquer situação você pá. Deus, calma. Senhor, me dá mansidão. Calma, eu vou te amansar. Receba a maracujina do céu. Não, eu vou te colocar em situações que você vai precisar exercitar o domínio próprio. Vou te colocar em situações que você vai precisar ser manso. E aí, está disposto? Senhor. Aí você fala: Deus não coloca ninguém no meu caminho hoje.
Aí ele bota alguém para testar os seus 70 vezes 7. Aí você fala: Deus, coloca só mais 7. Fica de pé para a gente orar, irmão. Para você viver tudo o que eu falei aqui, você precisa pedir a Deus: Deus, abre os olhos da minha fé. Abra os meus olhos da fé. Eu quero saber como é pisar no vazio, pensar que eu vou afundar, mas sentir tua mão equilibrar o meu passo. Eu sei que minha casa não está do jeito que eu queria, mas eu quero saber como é fechar os meus olhos e imaginar eu de mão dada com meu esposo, com minha esposa aqui, meus filhos entrando na Shalom, e eu vi o pastor Essevaldo pegar o papelzinho aqui e dizer: testemunho, o esposo da irmã aceitou Jesus, os filhos vão ser batizados no mês que vem, e ela oferece esse culto de ação de graça, dizendo: eu e minha casa servimos ao Senhor. Cutuca teu irmão e fala assim: o próximo testemunho é o teu. Fala para ele: o próximo testemunho é o seu. Balança ele. O próximo decalaciandarábia. O próximo testemunho é o teu. Tu crê nisso? Feche seus olhos. Feche seus olhos. De olhos fechados, eu gostaria que você refletisse agora e pensasse agora nas suas promessas cumpridas. O que Deus te falou, por mais absurdo que seja a tua visão humana, olha agora e imagina aí a promessa cumprida. Você no altar com a tua família. Manda canto, tchova, sarábia. Pensa aí você, irmã, que está orando por um casamento, entrando de vestido, velho grinalda, teu esposo te esperando no altar, os padrinhos, a criancinha entrando, jogando pétalas de rosa pela esquerda e pela direita. Imagina a cena aí. Imagina a cena contando um testemunho da sua cura. Imagina a cena: saí do aluguel, estou na minha casa própria, canto para saio. Que presença gloriosa é essa! Deus abençoe o culto das primícias. Feche seus olhos. Pai, eu oro com a tua igreja, eu oro com o teu povo, eu oro com os teus filhos, os teus amados que vieram aqui, aqueles a quem o Senhor convidou para estar aqui e aceitaram o convite, e na verdade ninguém merecia estar aqui, ninguém merecia, mas o teu convite, o teu amor imerecido nos trouxe aqui, nos deu um lugar na mesa. E de tantas coisas que o Senhor falou ao longo desses 7 dias, hoje o Senhor está dizendo para alguém: se você deixar eu abrir os olhos da tua fé, você não só vai ver, você vai viver coisas que eu sempre te prometi e que a tua impossibilidade parecia ser impossível, mas você vai começar a viver a partir de hoje. Eu oro com os teus filhos, ó Pai, porque creio que vão viver o sobrenatural. Nós oferecemos a Ti as nossas primícias como incenso suave às suas narinas, o nosso jejum, a nossa oração, o nosso espírito quebrantado, a nossa alma encurvada perante o Senhor, e te pedimos a tua misericórdia mais uma vez. Ó meu Senhor, ilumina a nossa alma, o nosso espírito com a tua revelação divina e nos faça viver tudo que o Senhor nos prometeu. Nos amadurece, abre a nossa mente, desbloqueia o que está bloqueado, destrava o que está travado, desenrola o que está enrolado. Ó Pai, tudo que o diabo tentou contra a nossa vida caia por terra agora. Eu oro por esse irmão que entrou nessa manhã pedindo uma porta de emprego. Eu oro por essa irmã que entrou aqui com a alma balançada, chacoalhada, com ansiedade, e o diabo dizendo: eu vou quebrar com teus emocionais. E o Senhor está dizendo: eu cheguei primeiro e estou desfazendo as obras do diabo. Vai cair macumba, vai cair feitiço, vai cair chucaveira, vai cair pombagira, vai cair. O caixão está sendo fechado, o laço de morte foi cortado. Deus de glória, levanta uma nação poderosa, cheia do teu poder. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda vai fazer, em nome de Jesus.
Diga no termo hoje, não devolver o microfone assim, ó. Diga assim, ó: Noé não ganhou a sua geração. Diga assim, ó: mas Noé não perdeu a sua família. Aplauda o nome do Senhor. Irmãos, podem se sentar um minutinho.